Olá, pessoal! Vamos para a nossa última aula dessa série de metodologia da pesquisa, de projetos de pesquisa, de como trabalhar com as pesquisas. Então, vamos lá. Nós já trabalhamos como submeter trabalhos ao CEP, já trabalhamos como fazer ali o projeto de pesquisa, e agora vamos falar um pouco de metodologia da pesquisa. A maioria das pessoas se apavoram quando já veem essas palavrinhas aí ou essas abreviaturas, né? E já ficam pensando: meu Deus, tenho que fazer um projeto. Eu tenho que fazer um projeto, seja um TCC, um TCR, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Preciso fazer um projeto. Esse projeto é nas normas da BNT ou é usando Vancouver? Quando falam que é Vancouver, ficam apavorados. Quando falam que é BNT, também ficam um pouco perdidos. Aí nós falamos que tem que fazer a pesquisa em base de dados. O que vem ser base de dados? Então, tudo isso gera um tanto de dúvidas, inquietações e muitas vezes fazem com que as pessoas desistam da pesquisa já nesse início. Ficam desesperados, não é? Quando a gente fala, tem que ter um projeto de pesquisa, seja para tentar uma vaga no mestrado, seja para apresentar no CEP, seja para apresentar ali na sua aula de residência, na especialização, ou mesmo fazer pesquisa dentro do seu trabalho, tem que ter um projeto. E aí as pessoas se descabelam, né? Ficam apavoradas. Para isso existe a metodologia da pesquisa, né? Ela dá ali as... Poxa, que ideia, né? Vou ter a metodologia da pesquisa. E aí nós ficamos pensando, mas o que vem a ser? Primeira coisa, nós temos que ter um caminho metodológico. Nem sempre é fácil. Olha esse caminho aí. Pode ser que esse rio seja fundo, tenham essas pedras somente aí para vocês pisarem. Se desviar, pode cair, pode se afogar, pode se machucar. Ou muitas vezes só ter uns arranhões, se molhar um pouco, dependendo da queda. Mas existe um caminho. Tá? Ele parece dificultoso? Parece. Mas se tiver foco, direção, você consegue traçar e seguir. Primeira coisa, o começo, não é? Eu preciso redigir um trabalho, ok? Para isso tem normas, sejam elas de ABNT ou sejam Vancouver. Nós vamos ver as diferenças. Geralmente, a redação de um trabalho, ela é Arial ou Times, no tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado com margens superior a 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3, direita 3. Isso geralmente é o básico, ok? Algumas questões, às vezes alguma revista, algum congresso, colocam suas normas próprias e colocam ali um template ali para você seguir. Mas na maioria dos casos é isso. Então já configura antes isso daí, tá? E uma dica, gente, quando vocês forem colocar o espaçamento, um e-mail, também vejam ali se está no 0 pontos. Porque às vezes as pessoas colocam o e-mail, a gente bate o olho e vê que tem alguma coisa errada, né? E é ali nos pontos, tá? Que às vezes coloca, né? O próprio computador já deixa ali, às vezes, por algum motivo, configurado de outra forma, e isso traz problemas depois, quando a gente vai bater o olho ali. Tá? Aqui ficou um pouco pequeno devido à quantidade de itens, mas a organização de um trabalho, na maioria das vezes, tá? Salvo algumas exceções de algum trabalho específico, ou revista, ou congresso, mas assim, a maioria dos trabalhos, ele tem uma capa, uma folha de rosto, que é a que vem em seguida, um resumo, sumário, lista de siglas, tabelas, figuras e quadros. Aí, uma introdução. Nós já vimos ali na aula anterior o que deve conter uma introdução. Né? A introdução ela deve introduzir o seu trabalho. Então, a introdução é aquilo que a pessoa vai ler e vai ter vontade de continuar a ler o seu trabalho. A metodologia, quais são os materiais e métodos que você vai utilizar. Aquela velha coisa, né? Onde, quando, como, com quem, de que forma. Né? Aquelas questões que eu tenho que responder na metodologia. Que tipo de trabalho é, com quem eu vou fazer, onde eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma, como vai ser analisado. Uma questão norteadora, aquela que te instiga ao trabalho. Né? Como evitar... será que a higienização das mãos evita infecção hospitalar? Estou só pincelando aqui. A questão norteadora, a questão é uma pergunta, ok? O objetivo geral específico
e a justificativa. Essas três coisas, elas têm que estar casadas, ok? A minha questão norteadora tem que ser casada com o meu objetivo, com a minha justificativa e muitas vezes com a hipótese, ok? Então, elas têm que estar alinhadas. Aí vou fazer uma revisão de literatura, né? Se o meu tema ali é a higienização das mãos, né, meu objetivo geral, confirmar, verificar se a higienização das mãos previne infecção hospitalar. Justificativa. A alta demanda, ao alto índice de infecção hospitalar, leva a estudos que comprovem que a higienização das mãos é um fator contribuinte e essencial para a prevenção de infecção. E aí eu vou trazer nessa minha revisão de literatura o que eu tenho sobre ambiente hospitalar, infecção hospitalar, métodos de controle, higienização das mãos e as minhas hipóteses para que essa higienização das mãos seja um fator contribuinte e protetor para que não haja infecção. Após isso, então, eu terei os meus resultados da minha pesquisa. Quais são os resultados? Eu fiz a pesquisa, fiz uma revisão bibliográfica. Quais foram os resultados? De tantos artigos, usei tantas palavras como boleadores, palavras de busca em tais bases. Isso resultou em 5.000 artigos, que aplicando isso ficou em 2.000, aplicando mais aquilo ficou em 500, aplicando mais tanto ficou em 200, terminou em 10. Então, esses são os meus resultados. E aí eu vou ter a discussão. A discussão é eu discutir com os meus resultados, né? Então, eu vou discutir na literatura aquilo que se apresentou para mim. Então, eu levantei que dados confirmam que a higienização das mãos é um fator protetor. E aí, Santos et al. 2020, em seu estudo, confirmou que a higienização das mãos. Silva et al., Gomes et al., 2013, confirmaram que a higienização das mãos no ambiente hospitalar é um fator protetor. E aí eu vou indo com essa discussão, discutindo. E aí eu trago a minha conclusão. Só depois disso que eu faço o resumo que está lá em cima. Porque como que eu vou resumir uma coisa que eu não fiz ainda? Correto? Então, o resumo ele tem o seu espaço na sequência, porém ele é só feito depois. E assim, eu dou uma dica que o título também deixe para depois. Coloca um título aleatório e deixe para depois. Outra dica que para mim ela ajuda muito é colocar um cabeçalho provisório e nesse cabeçalho colocar o objetivo geral do trabalho. Porque aí, todas as folhas que eu estiver digitando, eu olho para aquele objetivo geral e não divago, para que o teu trabalho mantenha uma linha. Às vezes tem tantos outros assuntos que vão surgindo com o que eu vou pesquisando e tudo mais, mas que daí vai fazer o trabalho ficar complexo, não vai elencar os assuntos, fica um trabalho extenso e que dificulta a leitura. Então, uma dica também que eu faço muito é essa, tá? Colocar o seu objetivo ali num cabeçalho, depois você tira. Tá? Os tipos de pesquisa que existem, então. A pesquisa lá é de campo, pode ser quantitativa ou qualitativa, pode ser uma revisão de literatura sistemática ou integrativa. Nós não vamos entrar em detalhes quanto a isso, porque senão nós tomaríamos muito tempo. Isso é algo para nós fazermos exercícios, é para quem vai realmente aí se aprofundar, ok? Mas existem livros, existem literaturas que nos ajudam acerca de entender um pouco disso. Quando falamos em normas ABNT, então ali eu trouxe 2 exemplos, ok? Nas normas ABNT, o autor ele aparece no texto, tá? Ou seja, no começo ali da frase ou no final da frase. Então, ali no começo, né, considerando o uso da internet, Giovinazzo, 2001, entre parênteses, afirma, blá, 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 blá. Ou eu coloco a questão ali, ó, a ideia que eu trouxe do autor, ali, ó, Wright e Giovinazzo, 2000, e coloco daí ele em letra maiúscula ao final. Lembrando sempre que eu não posso plagiar. Eu não posso escrever exatamente como o autor escreveu. Para isso também existem outras normas, mas isso empobrece o seu trabalho, né? De recuo, de diminuir 2 letras e tudo mais. Citações diretas e indiretas. Aqui é uma situação indireta, uma citação indireta, que é o que é mais usado e é o mais recomendado, e eu não posso fazer exatamente como
o autor escreveu. Eu brinco que eu uso a técnica do jornal, a técnica da fofoca. Então, eu assisti no jornal que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94 com tantos jogadores, quem fez gol, quem não fez gol e tal, tal, tal. Eu assisti o jornal daquela forma. Aí eu vou contar para uma outra pessoa. Olha, né? O Brasil conseguiu ontem o título mundial na Copa do Mundo, agora deste ano de 94, com dos 11 jogadores ali, fulano, beltrano, né? Fizeram um gol assim. Eu modifico essa conversa sem sair da veracidade, ok? Então aqui, quando eu estou nas normas da BNT e vou colocar lá ao final lá nas referências, também está aqui os modelos de como que deve ser colocado, né? Quanto a volume, número, ano e tudo mais, ok? Quando eu falo em Vancouver, né, o bicho de 7.001 cabeças que as pessoas têm, né? Aí como é que fica em Vancouver? Em Vancouver eu coloco um número sobrescrito que ele vai indicar a referência lá nas referências. E vai ser como aparece no texto. Não é como a BNT, que é em ordem alfabética. A BNT, como nós vimos ali anteriormente, né, trazendo ali, ó, eu coloquei o Diavonazo ali e o Wright lá. Por mais que esteja no começo do texto, lá nas referências elas vão aparecer em ordem alfabética. Já na ABNT, elas aparecem pela ordem que aparecem no texto. Desculpem, na Vancouver. Ok? Então ali, ó, com o objetivo de evitar falhas no processo cirúrgico, o programa inclui uma lista de verificação a qual foi aplicada em estudos anteriores e que comprovaram sua eficácia. O 1 está lá no sobrescrito. Lá nas referências, coloque-se da onde saiu essa referência. Né? Então, ali da Organização Mundial de Saúde, o segundo desafio global. Ok? Uma dica que eu dou para vocês, que é muito importante. Quando vocês estiverem fazendo o texto, coloque em ABNT, ok? Coloquem ali os números, façam uma caixinha, coloquem lá nas referências e deixa para mudar quando todo o trabalho estiver revisado. Porque se você ficar colocando só agora como está ali em Vancouver, depois de revisões, você viu que esse parágrafo ficou bom, você muda o parágrafo de lugar, ou um passa a ser 3, ou outro passa a ser 5, e aí isso dá confusão e você se perde. Então, num primeiro momento, faz dessa forma. E salva todas as suas referências de onde você retirou. Eu entrei lá no site, eu vi que tinha essa publicação do segundo desafio global. Salva junto o site, salva o link junto. Vira uma bagunça no começo? Vira. Mas para você não se perder depois, senão você perde essas referências. E aí, base de dados. E aí? Google? Wikipedia? Tá? Em trabalhos científicos, nós não utilizamos esse tipo de base de dados, salvo alguma coisa extremamente específica que vai ter ali. Senão isso não é considerado uma base de dados científica, nem mesmo o Google escolar, porque ele não traz tanta fidedignidade quanto as bases, realmente as bases de dados. As bases de dados que nós temos na saúde, uns exemplos aqui, a BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde, ou Saúde, dependendo se está no espanhol, Medline, Lilacs, Bireme, são algumas, né, as principais. Na administração, temos admin.biblioteca.fgv.br/base de dados, no direito, a BCE, na engenharia e também os periódicos da CAPES. Essas são algumas bases, né, que nós podemos utilizar como base de dados. Vamos falar da saúde, né? Da saúde aqui, periódicos ou Biblioteca Virtual de Saúde. Essa é a carinha. Eles mudam o layout de ano para ano, então pode ser que vocês não encontrem com essa carinha hoje se forem lá. Mas como que eu vou fazer essa pesquisa? Eu coloco meu descritor principal ali, ó, segurança do paciente. Se eu simplesmente só jogar ali sem filtrar nada, pode ser que apareça milhões de coisas, né? Se eu colocar a base que eu quero, você vai filtrando ali. Se eu coloco ali na busca avançada, segurança do paciente e erro médico, ou seja, vai estar segurança do paciente e erro médico em artigos. Se eu colocar como boleador, ali onde diz end, chama-se boleador. Se eu colocar ali or, será segurança do paciente ou erro médico.
ok? Então, ali eu quero artigos que falem de segurança do paciente e erro médico. Então, saíram aqueles ali a época que eu fiz. Hoje pode ser que vocês encontrem bem mais. Por isso é importante a data que você vai fazer a pesquisa, quando você vai fazer uma revisão de literatura e vai buscar em base. Não dá para fazer um pouco hoje, um pouco mês que vem, um pouco depois. Tire um dia, reserve e faça e coloque a data. Porque se eu for colocar esses mesmos descritores, esse boleador, daqui um mês, pode ser que tenha tido um boom de publicações e aí muda toda a configuração do meu trabalho, os meus resultados. Nós utilizamos a terminologia em saúde, o DEX, os descritivos em saúde. Okay? Então, assim, quando a gente coloca lá palavras-chave no trabalho, nós devemos ir ali, quem está trabalhando com saúde, né? Ir ali no DEX, ok? Ali no DEX, então eu vou entrar lá e vou colocar o descritor. E ali eu vou encontrar se ele existe ou não já no DEX e também as suas correlações. Tá? E eu encontro também nos 3 idiomas, né? Então, ali, ó, segurança do paciente, patient safety, seguridade do paciente. Então, eu tenho ali. E como eu sempre falo todas as vezes para vocês, não coloque o carro na frente dos bois. Comecem certo, dá trabalho, dá. Tem que fazer pasta no computador, pasta no dia da pesquisa, pasta, essas foram no Medline, esses foram no Lilacs. Por quê? Porque depois, dando exemplo de uma revisão integrativa ou sistemática, né? Eu vou colocar que tantos se repetiram, foram excluídos porque se repetiram nas bases de dados. Então, eu achei o mesmo artigo na Lilacs, o mesmo artigo no portal da CAPES, o mesmo artigo na Medline. Então, eu só coloco ele uma vez e excluo as outras 2, porque ele foi repetido. Então, tudo isso vai de organização. Por isso que eu falo, é um caminho metodológico, ok? Tem a parte da metodologia da pesquisa, tem a parte que você tem as suas ideias, mas você tem que traçar um caminho metodológico, que num princípio ali, ele é difícil, é um pouco complicado, mas depois pega o jeito para quem tiver esse feeling, né, de trabalhar como eu estou há anos aí na pesquisa, que a gente bate o olho e vê que a coisa não está certa ou está muito certa, tá? Mas faça certo, não coloque o carro na frente dos bois. É um ensaio que você tem que fazer para que você vá desenvolvendo e aprimorando. Outra dica, não é nem dica, né? Tem que ser. Tá? Você tem que elencar um parágrafo com o outro. Eu não posso terminar falando que as escolas de saúde pública do Brasil desenvolvem bons trabalhos, bons cursos na área da saúde. Ponto. Desde 1930, quando surgiu o curso tal. Não, eu tenho que elencar. Terminei, puxa um gancho. Vai treinando isso. As questões de redação, gente, também muito importante. Não se faz frase com mais de 3 linhas, por favor. Fica cansativo. A partir do momento que você lê uma frase e você tem que puxar o ar para continuar, é porque ela já está longa demais. Parágrafos também não podem ser imensos. Outra coisa, não podemos ter um único parágrafo, o parágrafo ser uma única frase. Também não é bom. Tá? Não fica didático, não fica instrutivo, não fica bom de ler, não fica bom de repassar as informações, de entender. Tá? Tenham esse cuidado também dessa estética no trabalho. Novamente, o nosso outro caminho que eu sempre coloco, né? Que ele pode se transformar daquele de pedras no meio do lago, que pode ser fundo, nesse caminho lindo de flores, né? Ao final ali, né? Quando nascer o seu trabalho ali, eu sempre brinco, né? Quando eu sou banca de um mestrado, de um doutorado, eu brinco que você teve a gestação, você gestou o seu trabalho, e ali na defesa ele nasceu. Mas ele nasceu, muitas vezes, a fórceps, muitas vezes ele nasceu prematuro extremo, muitas vezes ele nasceu com algumas comorbidades, algumas patologias, e ele vai para a UTI neonatal, tá bom? E aí lá vocês vão, né, dar todo o tratamento, e daí depois aquele bebê vem, com as correções, lapidado, lindo, maravilhoso, para ser publicado. Eu sei que muitas vezes em algumas instituições, quando estamos falando de mestrado, doutorado, não estão sendo mais aquelas teses enormes, né, como era ali no nosso tempo, já é o artigo, né, aí vai de cada instituição, mas a ideia é a mesma, tá? Ele vai receber críticas ali do seu trabalho, às vezes não
desmancha tudo. Você pede para um colega ler, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Dá um desânimo? Dá. Respira, dorme, vai comer uma pipoca, vai fazer alguma coisa. E aí depois você volta ali. Tá bom, gente? Então, encerrando aqui essa nossa sequência, daqui para frente, daí nós vamos entrar nos casos específicos realmente, né, das situações, dos nossos protocolos de segurança do paciente.